O tema que eu escolhi para hoje, o tema que o Krishnamurti, volta e meia, trata dele, que é ser uma luz de si mesmo, ou ser uma luz para si mesmo. Na verdade, esse ser uma luz de si mesmo ou para si mesmo não é exclusivista. Quando a gente consegue acender uma luz, no sentido real, essa luz ilumina tudo. Ilumina as nossas relações, consequentemente, ilumina o mundo, né? Então, pode dar a impressão que ser uma luz de si mesmo é uma coisa voltada para si mesmo. Não, ao contrário. É algo que essa luz, necessariamente, ela vem de uma dimensão que não é voltada para si mesmo. Ao contrário, a gente é apenas um instrumento, apenas um canal dela. Normalmente, a gente vive uma vida copiada. Normalmente, a gente sempre tem uma série de identificações em todas as áreas, seja na área religiosa, seja na área política, seja na área futebolística, qualquer área na questão nacionalista, né? A gente sempre tem um processo de identificações, né? E os nossos valores, a maioria deles, são valores recebidos da sociedade, né? São influências que a gente recebe, muitas das quais inconscientemente, e os nossos valores ficam muito parecidos com os da sociedade humana, né? Por exemplo, a sociedade atual cultiva o sucesso. Então, uma pessoa de sucesso ela é bem vista, ela é imitada, ela é respeitada. Agora, uma pessoa, entre aspas, fracassada, essa pessoa ninguém liga, ninguém olha ou até despreza, às vezes até maltrata, né? Então, isso faz parte da cultura social. E a gente, sem querer, absorve essa cultura. Isso é só um exemplo. Mas existem N outras situações em que a gente vive uma vida copiada, né? Uma vida de ajustamento a padrões de pensamento, padrões de conduta que a sociedade nos traz e que a gente absorve desde a primeira infância, né? Através da família, né? Da educação, etc., etc. Vamos dizer assim, a gente vive uma vida de segunda mão. A questão que vem é possível ser uma luz em si mesmo? É possível encontrar a fonte da sabedoria que não seja mera repetição dos ensinamentos de outros, seja quais forem os líderes religiosos, seja quais forem os modelos que a gente adote como ídolos, vamos dizer assim, porque a sabedoria é atitude, e a atitude na vida, no viver, nos relacionamentos. Então, essa é a questão básica. É possível encontrar essa fonte primordial, original, essa fonte que ela é, vamos dizer assim, específica, que cada pessoa vai encontrar o seu próprio tom, a sua própria expressão, mas de uma forma que, ao invés de ser algo que gere confusão, que gere tensão, que gere medo, que gere discórdia, pelo contrário, em todas as nossas ações, em todas as nossas atitudes, né, sejam fontes de harmonia, de inteligência, de sabedoria. Então, eu vou começar trazendo aqui alguns textinhos do nosso querido amigo Jiddu Krishnamurti, para que a gente possa aprofundar na nossa reflexão. Ele diz assim: não temos luz dentro de nós, temos a luz artificial dos outros, a luz do saber, a luz que o talento e a capacidade dão. Essa espécie de luz empalidece e se torna dor. A luz do pensamento torna-se sua própria sombra, mas a luz que nunca esmorece
o profundo e interno resplendor não pode ser mostrado a ninguém. Não podemos cultivá-la, imaginá-la ou a seu respeito especular, porquanto ela não se acha ao alcance da mente. Então, vocês vão ver que ele está dizendo que essa luz que nunca esmorece, o profundo e interno resplendor, ela vem de uma dimensão mais sutil do que o próprio pensamento, aquela dimensão do silêncio, né? Ou a dimensão do sagrado, aquela dimensão que manifesta a sua luz quando há aquele aquietamento interior, né? Aquele esvaziamento interior, aquela paz profunda, né? Quando emoções e pensamentos se harmonizam e se aquietam. Diz ele ainda: assim, tudo isso leva-nos a certo ponto saber que cada um de nós deve ser a luz de si próprio. Mas não somos a luz de nós mesmos, dependemos dos outros. Enquanto você escuta, espera que o palestrante lhe diga o que fazer. Mas se você escutar com muito cuidado, verá que o palestrante não lhe está dizendo o que fazer. Ele está dizendo como examinar e o que esse exame implica. Mediante cuidadoso exame, você se liberta de toda a dependência e torna-se luz de si mesmo. Então, esse exame cuidadoso é a gente perceber todas as influências que chegam a nós, tudo aquilo que a gente adota como padrão de comportamento automaticamente, inconscientemente, né? Todas essas influências que agregam à nossa consciência sem serem percebidas, e o exame cuidadoso demanda ir olhando para tudo isso e descartando tudo isso para que uma fonte original, vamos dizer assim, possa surgir dentro de nós. Algo que não é produto do meio, nem produto do pensamento, algo que tem uma energia própria, uma leveza, uma sabedoria própria, que faz com que a vida passe a ser uma vida muito diferente. Diz ele ainda: ora, pode a mente achar-se num estado de revolução total? Revolução na mente, hein? Pode ocorrer uma revolução total em nosso pensar? Parece-me que nossa única salvação está em sermos a luz de nós mesmos. Um navio que está ancorado não pode fazer-se ao mar, e a mente amarrada a qualquer crença ou ideologia é incapaz de descobrir o que é a verdade. Então vejam vocês que essa revolução total em nosso pensar é o questionar as nossas próprias crenças, né? É desamarrar das crenças e ideologias, porque elas distorcem a percepção da verdade, né? Essas crenças, elas são memória, não que a gente não tenha em algum nível, mas quanto mais livres a gente puder ser das nossas próprias crenças, quanto mais desprendidos de ideologias de qualquer natureza, sejam ideologias políticas, ideologias de esquerda, de direita, de centro, né? ou de lado nenhum, ou ideologia religiosa, né? Ideologia econômica. No mundo da economia existem os sabichões que sabem tudo e criam estruturas de pensamento que escravizam milhões de pessoas. Milhões de pessoas ficam subjugadas a situações de dificuldade, até mesmo de miséria, por conta de teorias econômicas que imperam na cabeça de alguns, entre aspas, brilhantes economistas, né? Tudo isso são ideologias. Existem ideologias de muitas ordens e de muitos tipos. Então, a revolução no nosso pensamento
é questionar a ideologia, né? Questionar, é poder tentar ver sem os óculos da ideologia ou da crença que distorcem a percepção da verdade. É, sempre que você tem uma ideologia, qualquer que seja ela, você já olha como que tivesse com óculos da cor daquela ideologia. Então, tudo que você perceber vai ser uma percepção tendenciosa. Então, a mente amarrada a qualquer crença ou ideologia é incapaz de descobrir a verdade. Lembra aquilo que Jesus Cristo falou, né? Conhecereis a verdade, ela vos libertará. A verdade não pode vir de fora. A verdade ela é uma descoberta interna. É um olhar as coisas como elas são, sem distorções. E esse olhar, ele é libertador. Por quê? Porque o que nos prende, o que nos amarra, o que nos condiciona, são as, entre aspas, verdades que a gente adota como crenças. E a gente fica preso nelas e a nossa vida se limita a elas, a nossa vida interna, a nossa consciência. Quando a gente percebe que essas crenças são visões temporárias, são quadros da realidade, mas a realidade não é uma coisa estática, a realidade é uma coisa dinâmica que está em movimento o tempo todo, interna e externamente. Então não adianta você tirar uma fotografia da realidade e achar que a fotografia é a realidade. Ela nunca será a realidade. Por isso, nenhuma crença será a realidade. Ela pode até te dar alguns parâmetros para algumas coisas, mas se você não tiver a capacidade de questioná-la, ela vai virar um dogma para você e ela vai distorcer as suas percepções e vai limitar a sua capacidade de desbravar os territórios da verdade. Diz o nosso amigo: você só pode achar a verdade por si mesmo e não por meio de outra pessoa. Olha só, você só pode achar a verdade por si mesmo e não por meio de outra pessoa. Por que isso? Porque a verdade é um estado interno da consciência. Não é uma questão de palavra, de repetir palavra ou de repetir a ideia de alguém. A verdade é um estado de descoberta, de ver a realidade e os seus significados intrínsecos, né? Ver a coisa sem distorção. Isso só você pode ver. Nenhum livro vai te dar isso. O livro pode até ser uma ferramenta para você ver ou para te desviar, na medida em que você simplesmente se amoldar ao livro sem você fazer a descoberta, né? Ao que diz o livro, sem você fazer a descoberta. Então, só você pode ter a experiência da verdade. Quando percebe a coisa tal como é realmente, você começa a despertar. Mas quando, mas não quando é forçado por outra pessoa. Não há salvador algum a não ser você mesmo. Então, essa coisa de ah, alguém vai me salvar, né? A salvação é a sua própria compreensão, sua própria capacidade de ver as coisas como elas são e se despojar das ilusões. Isso é a própria salvação, porque a consciência é livre, enquanto que a consciência escravizada é aquela apegada a valores e a crenças que são estáticas, que não têm esse movimento que a própria vida tem. Diz ele: ora, é possível acharmos essa luz dentro de nós mesmos para que nunca precisemos recorrer a outros? Para que esse não precisemos recorrer a outros, não quer dizer que a gente vai ser uma ilha de isolamento, não. A gente tem amigos, tem pessoas com quem a gente compartilha o viver, tem pessoas com quem a gente aprende junto, não é não? Isso não é recorrer a outros. Recorrer aos outros é quando você deposita autoridade no que o outro diz ou no que o outro, no que o outro indica, né? Então, isso a consciência da pessoa, só ela pertence. E quando ela deposita essa consciência num guru,
num líder, num instrutor, não para coisas técnicas e práticas, mas para as coisas existenciais, aquelas que dizem respeito a compreender a vida e a si mesmo, ela passa a ser aquela ovelhinha dentro do rebanho, ao invés de ser a pessoa desperta, né? Então, é possível acharmos essa luz dentro de nós mesmos para que nunca precisemos recorrer a outros? Penso que é possível e que esse é o único caminho. Disciplinar a mente, seguir vários instrutores, tudo isso são coisas vãs, inúteis para o homem que é sério, porque o autoconhecimento, o que é real, só pode ser achado por nós mesmos e não por meio de outrem. Por isso é que nós aqui não estamos ensinando nada. Nós estamos todos aprendendo juntos. Cada um olhando para si mesmo, cada um vendo se o que está sendo dito é verdadeiro ou não. Na medida em que a gente é um copista, é um imitador do que está nos textos, sejam eles quais forem, isso não é a verdade, isso é ajustamento. Isso é adotar um padrão mental, um padrão intelectual. A verdade é um estado de descoberta, aquela coisa da ficha que cai, né? Aquela expansão da consciência, quando você vê por você mesmo. Isso é totalmente diferente de quando a gente adota aquilo que vem de fora, sem ser a nossa própria descoberta. Por isso ele insiste que só pode ser achado por nós mesmos e não por meio de outro, porque essa descoberta é esse estado interior de ver as coisas como elas são. E quando a gente simplesmente aceita o que alguém diz, adota o que alguém diz, isso não é descoberta, isso é mero ajustamento. Isso você pode, conforme a cultura, você vai adotar o padrão A, o B, o C, isso não vai te transformar, não vai te fazer uma pessoa plena e feliz, sendo que o encontro com a verdade é a coisa que transforma, né? É o que faz a diferença na nossa vida. Diz ele assim: isso é como fazer uma viagem sem um guia. Quando não tem guia, a mente precisa estar atenta no mais alto grau para toda forma de ilusão. E é só quando nos emancipamos completamente da ideia de autoridade, do desejo de guia, que estamos aptos a examinar-nos sem medo. É o medo que nos faz recorrer a outros para sermos por eles guiados. Então, a primeira grande ilusão é achar que o outro sabe, que você não sabe. Que o outro é o mestre, que você é o discípulo. Isso é o maior dos enganos. Em outra passagem, ele chega a dizer que quando um veste essa carapuça de mestre e o outro de discípulo, antes ambos se destroem. Ou seja, um acha que sabe e o outro acha que não sabe. E vira uma relação ali deteriorada, né? Eu achando que ensino alguma coisa, não ensino nada, né? Isso aí é uma ilusão muito grande. Então, todos somos aprendizes. Essa coisa de colocar alguém no pedestal e deixar que a pessoa me guie, porque o fulano é sábio, né? Só porque ele fala coisas diferentes, coisas inteligentes, coisas assim que chamam a atenção. E se eu for me ajustando, seja o que for, não vai ser a verdade, não vai ser a, não vou ser a luz que a gente precisa na vida pessoal e no mundo, né? Essa luz só pode vir de dentro da gente, ela só pode vir da nossa consciência mais profunda, daquela dimensão que se faz presente quando o pensamento se aquieta, né? Quando há aquela paz interior, aquele aquietamento, aquele silêncio, aquela harmonia. Alguma coisa mais sábia vai dando o tom da ação, né? O agir correto, né? O bem, o agir bem em qualquer contexto que a vida vai apresentando. E essa coisa da autoridade, como ele disse, é medo, né? A gente
quer seguir alguém porque acha que alguém é mais poderoso ou sabe mais do que a gente. E isso nos atrofia, isso nos transforma em cordeirinhos levados no rebanho. Diz ele: por conseguinte, para o homem sério que deseja aprender, o primeiro requisito é que esteja livre para investigar. Isso significa não ter medo, que esteja livre para olhar, observar, criticar, que seja inteligentemente cético. Não aceite opiniões. Como antes dissemos, quando caminhamos com a luz de outrem, essa luz nos levará à escuridão. Não importa quem nos oferece essa luz, mas para podermos caminhar com a luz de nossa própria compreensão, é preciso atenção e silêncio, e, por conseguinte, muita seriedade. Então, vejam vocês que a mente precisa ser livre para investigar. E se ela não for capaz de questionar as suas próprias crenças, se ela vive no padrão das crenças, como que ela vai questionar? Ela só vai repetir aquilo que ela já acha que sabe. E aí ela fica estagnada, porque aí ela é um simples repetidor mecânico de registros que estão lá incrustados na sua memória. Não é? Enquanto que a vida do aprender, a vida de perseguir a verdade nas pequenas e nas grandes coisas, né, ela exige um dinamismo, exige isso que ele está falando, a mente livre para investigar. E a mente que tem medo, ela tem aquelas regiões que ela não pode olhar, porque se olhar dói, se olhar desestabiliza, se olhar deixa a pessoa nervosa. Né? Então, muitas vezes, a gente foge de olhar para certas facetas do nosso próprio caráter. E a gente cria mecanismos de auto-engano, de auto-ilusão, de auto-imagem, de diversas ordens. Né? Então, a gente tem que ter coragem e humildade para olhar para tudo, para olhar para as nossas intenções, para olhar para os nossos desejos secretos, para olhar para a nossa arrogância, às vezes, né? Para a nossa violência, que não é apenas física, é uma violência, às vezes, verbal, uma violência de atitude. Né? Enfim, a gente tem que ter coragem de olhar para o belo e o feio em nós e nas relações e procurar usar a nossa melhor capacidade de percepção para escolher aquilo que faz bem, aquilo que cura, aquilo que harmoniza, aquilo que respeita, né? Aquilo que resguarda a liberdade do outro. Porque nas relações, em geral, sejam relações de casal, de família, relações profissionais, existe muita dominação, existem aqueles que, de alguma maneira, dominam outros, né? E são relações que nem sempre são as mais sadias. Na medida em que a gente sempre respeita o livre-arbítrio do outro, até porque o livre-arbítrio é a lei número um da vida, e resguarda essa liberdade essencial, a qualidade da relação é outra. E na medida que a gente age para restringir a liberdade do outro, em qualquer tipo de relação, querer que a nossa vontade prevaleça, querer que as coisas sejam sempre do nosso jeito, né? A gente vai tolhendo, vai limitando, vai restringindo e vai fazendo da vida, que pode ser uma coisa bela, cheia de significado, em algo mecânico, sem graça, repetitivo, né? Apático, de tédio. Não é assim? Muito bem.
nessa coisa de sermos uma luz para nós mesmos, vem o tema da autoconfiança. Só que a autoconfiança, ela tem que ser bem compreendida, porque a autoconfiança que a gente conhece normalmente é aquela do ego. Eu faço, eu aconteço, eu dou conta. É uma certa arrogância isso, né? É aquele jeito muito, vamos dizer assim, autoassertivo, né? De se achar que pode e tal. Quando, na verdade, a atitude sábia, a atitude harmônica, ela é uma atitude muito que ela vem de uma sutileza, ela vem de uma leveza, ela vem de uma percepção sutil que faz com que a gente haja da maneira adequada nas infinitas situações e desafios que a vida apresenta. Então, essa autoconfiança, ela não é essa arrogância do ego, não é essa coisa de que eu dou conta. É lógico que para as coisas práticas e profissionais, né, tem aqueles que sabem e aqueles que não sabem. Né? O Serginho faz levantar lá o Boeing 737 MAX, faz levantar e faz descer. Se eu sentar naquele cockpit ali, ou não vai levantar ou vai cair. Né? Lógico que nas coisas técnicas tem que ter essa autoconfiança para cumprir a sua missão, o seu trabalho, etc, etc. Mas nas relações, quando a gente é excessivamente autoconfiante, a gente se torna muito dominador, a gente se torna muito preponderante e muitas vezes atropela as pessoas e, de alguma maneira, perde a qualidade da relação, né? Uma relação egóica nunca é uma verdadeira relação, né? Verdadeira relação é aquela que é de alma para alma, em que ambos se auxiliam mutuamente sem gerar dependência, sem gerar apego, sem gerar medo, sem dominação. Tudo isso é algo que se conquista com muita percepção de si mesmo e é, com uma qualidade de relação que são depuradas essas coisas do ego que distorcem e corrompem as relações. Né? Então, essa confiança, a confiança na vida, a confiança na sabedoria maior, né? Confiança de que nada é por acaso, que existe um processo consciencial em andamento, existe um processo. ah, a vida em si é um processo de despertar da consciência. Né? E, consequentemente, confiar na vida, confiar na sabedoria dela, confiar que ela está criando as circunstâncias para o teu despertar. Mas, normalmente, a gente, ao invés de confiar na vida e surfar nela, aprendendo com as dificuldades, com os incômodos, com os desejos, com medos, e transformando tudo isso a partir daquela observação silenciosa e isenta, a gente vai lutando com a vida, pelejando com a vida, né? Procurando tensionar para fazer a vida se curvar aos nossos interesses. E com isso, a gente é pequena, a gente é mesquinha, essa coisa tão linda, tão bela, tão sagrada, que é o próprio viver. Então, eu vou ler aqui um pequeno trecho em que ele fala sobre a confiança. Ele fala assim: Senhores, como nasce a confiança? A confiança é de duas espécies. Há confiança que nasce da aquisição de conhecimentos técnicos. Então, como eu disse, o Serginho está confiante quando ele faz um avião subir, não é assim? Porque isso é técnico. Isso nos dá uma espécie de confiança, a confiança meramente superficial técnica. Mas há outro tipo de confiança, a qual nasce do autoconhecimento, de nos conhecermos inteiramente, tanto a nossa mente consciente como a inconsciente. Digo que isso é possível, que é possível se você que é possível você se conhecer completamente e que daí provém uma confiança que não é agressiva,
nem arrogante, que não é astuciosa. Essa confiança vem à existência de maneira natural, quando o pensamento não está baseado nas realizações pessoais, no engrandecimento pessoal, e quando cada coisa revela o seu verdadeiro significado. Olha que beleza disso aqui. Quando cada coisa revela o seu verdadeiro significado. Você está, então, escorado na sabedoria. Por conseguinte, não há o mestre e o discípulo, não há o guru sentado numa tribuna e você sentado abaixo dele. Senhores, essa confiança se chama amor, afeição. E quando você ama alguém, não há diferenças, não há alto nem baixo. Quando há amor, essa chama extraordinária, então ele é sua própria eternidade. Coisa linda, né? Quando cada coisa revela o seu verdadeiro significado. É só com a sabedoria que ocorre esse revelar do significado de cada situação, de cada desafio, de cada experiência, de cada relação. Cada relação tem algo a te ensinar. Umas muito difíceis, outras muito fáceis, né? Umas espinhosas, outras perfumadas, vamos dizer assim. Todas têm um significado a ser revelado. Algo que a sabedoria vai trazer à tona sob a forma de aprendizado, de crescimento, de despertar da consciência, né? E ele fala que essa confiança na vida, no ser humano, essa confiança naquela luz que existe no que há de mais profundo de todo ser humano, né? Essa luz que está além das emoções, que está além dos pensamentos. Quando há confiança nessa luz, essa confiança se chama amor, se chama afeição. Quando há amor, essa chama extraordinária, então ela é a sua própria eternidade. Meus queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas, espiritualidade não é questão de palavra, não é questão de livro, não é questão de falatório. Espiritualidade é esse estado interno de encontro, de manifestação dessa luz que só aparece no silêncio, no aquietamento interior. Muito difícil para nós produzir esse aquietamento, porque nós somos tão viciados no tagarelar mental, no querer, nas lutas da vida, nas tensões, no nervosismo que a mídia nos passa, né? E nas relações também. Enfim, nós somos intoxicados pela influência do mundo. Mas, às vezes, a gente tem que se recolher um pouquinho, falar para o mundo parar um pouquinho lá fora, para que aqui dentro possa reinar aquela paz que ultrapassa o entendimento, né? Aquela dimensão em que o amor vem, porque houve essa, esse, esse silêncio interior, esse esvaziamento interior, esse cessar de toda busca, né? Esse entregar e permitir que essa sabedoria flua, que ela venha sozinha, porque nós paramos de lutar com a vida e sem descuidar dos nossos afazeres materiais, sem sermos irresponsáveis, sem darmos as costas para o mundo, mas neutralizando todas as tensões internas
decorrentes de dimensões do nosso ser que não são vistas, que não são percebidas, que não são compreendidas. O autoconhecimento é isso, dar atenção ao mundo interno, dar atenção ao mundo externo, e como ele próprio falou, quando você não tem um guia, quando você não está escorado em uma crença, a sua mente fica muito mais atenta, muito mais cuidadosa, muito mais penetrante, para que você possa ir descobrindo a verdade em cada acontecimento, em cada situação, em cada desafio, em cada incômodo, em cada tensionamento, em cada medo, em cada ansiedade. Tudo isso são energias presas que precisam ser soltadas, precisam ser liberadas. Isso só acontece com aquele olhar cuidadoso, isento, pacífico, para que tudo isso vá para o seu próprio lugar. Meus queridos, minhas queridas, o tema é muito sedutor, mas não adianta falar muito sobre ele. Cada um tem que desbravar o território interior dentro de si mesmo. Cada um tem que olhar para si mesmo, para serenar suas emoções, para serenar seus pensamentos, para desbravar aquele território em que as coisas são vistas sem interferência, sem distorções, sem o saber anterior, né? É um olhar novo, é um olhar agora, sempre no presente ativo. Então, essa é uma coisa que não dá para falar. Cada um tem que experimentar por si mesmo. Quando a gente começa a desbravar esse território, que é o território da verdade, é o território de olhar sem distorções e descobrir o significado de cada coisa, né? A gente descobre uma fonte de energia extraordinária, uma fonte de energia que dá muito sentido à nossa vida, uma fonte de energia que nos transforma e transforma as nossas relações, faz com que elas vão ficando cada vez mais, eu diria assim, refinadas, mais elevadas, mais compreensivas, mais afetuosas, né? Transformando a nós mesmos, não por uma decisão nossa, mas por uma permissão nossa, né? Permitir que toda essa acumulação mental e emocional possa ir embora, para que essa luz interna possa brilhar sozinha. A gente não só está permitindo a autotransformação espiritual, como a gente está transformando o mundo. Porque o mundo sempre existe a partir de nós, né? Nós somos o mundo na medida em que, sem a gente, o mundo existiria, porque nós somos um foco de consciência, nós somos um foco de observação do mundo. E se a gente transforma as nossas relações para relações de amor, de afeto, de sabedoria, de compreensão, o mundo já passa a ser outro. Então, eu queria convidar vocês a trabalharem em si mesmos para abrir esse canal interno com essa fonte primordial, com essa luz interior que está além de todo pensamento e emoção, e que só se manifesta quando tudo isso, cada coisa está no seu lugar. Essa luz ilumina a nossa vida, ilumina o mundo, nos dá confiança, nos leva a passar por todas as provas, as mais difíceis, com integridade, com altivez, com firmeza de propósito, né? Achar essa luz é achar o maior tesouro que existe na vida, né? Que é a nossa essência, que é a nossa verdadeira natureza, que é o ser divino, o ser imortal, que é a nossa verdadeira, que é o nosso verdadeiro ser.